Vamos lá, essa aula é sobre lesões do aparelho ungueal, uma avaliação por imagem, que faz parte do simpósio de atualização das lesões do aparelho ungueal no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E retomando um pouco a anatomia, na extremidade distal do dedo temos várias estruturas que formam o aparelho ungueal, dentre elas a matriz ungueal, que produz a placa ungueal, a principal produtora, a prega ungueal proximal, o leito ungueal, a falange distal, os tendões extensor, que estão aqui representados, extensor e flexor, a articulação interfalângica distal. E essas estruturas todas, esse aparelho, ele pode ser avaliado por diversas modalidades de imagem. As principais são a ultrassonografia e a ressonância magnética. Nós vamos falar especificamente da ressonância. A ressonância tem que ser realizada com uma bobina dedicada, isso é o principal passo. A partir daí se consegue uma avaliação com boa qualidade e uma avaliação diagnóstica. Sem isso, fica bastante difícil fazer exame da extremidade do dedo. Como as estruturas anatômicas são pequenas e as lesões dessa região também costumam ser pequenas, é fundamental que se lance mão de cortes finos para a análise dessas imagens. Idealmente, a aquisição isotópica volumétrica com sequências T1 pré e pós-contraste de alta resolução temporal, que com essa sequência se consegue um efeito angiográfico, que é importante para a análise do padrão de vascularização da lesão. Com essas sequências também isotópicas, é possível fazer reconstruções multiplanares, e nessas reconstruções nós conseguimos avaliar essas lesões com um detalhe que é um diferencial. Com a ressonância também se consegue melhor caracterização textual, por exemplo, em relação ao ultrassom, porque com a ressonância nós conseguimos, por meio da avaliação do padrão de sinal e o padrão de vascularização, ter uma ideia maior de qual é aquele tecido que faz parte do processo patológico. Então, se tem mais um componente fibrótico, se tem um componente de hemociderina depositada, se é cística, se é sólida, hipervascular. Então, tudo isso ajuda no diagnóstico diferencial. Aqui uma imagem de ressonância da ponta do dedo, feita com uma bobina dedicada. Vejam aqui a banda terminal do aparelho extensor, o tendão flexor, a interfalângica distal, a relação bastante próxima da interfalângica distal com o aparelho ungueal, prega ungueal proximal, placa ungueal, que nós conseguimos ver somente o contorno sobre o leito ungueal e a face volar da polpa digital. Uma ressonância de 7 Tesla que é utilizada hoje principalmente como ferramenta de pesquisa. Observem que o detalhe na imagem fica bem maior. Então aqui a falange distal, interfalângica distal com as superfícies condrais, o líquido interarticular, banda terminal do aparelho extensor, tendão flexor, a pega ungueal proximal, placa ungueal, leito ungueal, todas as estruturas que ficam com um detalhe anatômico bastante importante e que se consegue por meio disso uma análise mais precisa. Mas vejam que mesmo que com o uso clínico desta ressonância de 7 Tesla não seja disseminado, com a ressonância mais frequentemente disponível de 1,5 Tesla, se consegue uma análise bastante detalhada e minuciosa das estruturas do aparelho ungueal. As lesões da extremidade do dedo só podem ser divididas entre sólidas e císticas. As císticas são principalmente o cisto mucoide e o cisto epidermoide, e as sólidas, o principal tumor gangliônico. Com ele fazem diagnóstico diferencial a icocistose subungueal, hemangioma, cerebroacantoma. Duas lesões que a ressonância pode ajudar no estadiamento é o melanoma e o carcinoma espinocelular, na avaliação da invasão loco-regional. Então, primeiro o cisto mucoide ou arteriocinal, o cisto gangliônico, que é proveniente da articulação interfalângica distal, apresenta frequentemente um pedículo que vai para essa articulação, ele expande no leito ungueal algumas vezes, sobre a unha em outras. Quando expande sobre o leito ungueal e a proximidade com a matriz ungueal pode causar deformidades na unha. E quando expande externamente, muitas vezes a queixa principal é de uma protuberância na região, que tem tamanhos que variam de um dia para o outro, que mostra o conteúdo provavelmente cístico do ponto de vista clínico. A imagem na ressonância é de um nódulo, uma imagem arredondada, ovalada,
com alto sinal em T2, baixo sinal em T1, realce só periférico pelo contraste. Então isso tudo indica que a lesão é cística e de um conteúdo mais fluido. Esse é um cisto mucoide. Esse caso da paciente de 63 anos com deformidade ungueal se caracteriza uma lesão subungueal com alto sinal em T2, um baixo sinal em T1, um realce. Veja, esse aqui é o T1 pré-contraste FET, esse aqui é o pós-contraste FET. O realce ele é só periférico pelo contraste, não tinha um realce central. Você ficou com a hipótese de uma lesão cística. Entre as possibilidades ficava se isso era um cisto epidermoide, um cisto mucoide. Não tinha história de trauma prévio, que favorece mais o cisto mucoide em detrimento do epidermoide. Além disso, foi feita uma difusão que mostra um hipersinal na sequência de fusão, mas um hipersinal na DC, ou seja, não tem restrição de fusão, e o fato de não ter restrição de fusão favorece o diagnóstico de cisto mucoide e o epidermoide costuma ter a restrição. Aqui uma lesão na extremidade do dedo também com componente intraósseo e extraósseo. A sequência T1 tem um sinal mais elevado, comparativamente às lesões que costumam se localizar aqui na extremidade do dedo. O T2 um sinal mais leve, também comparado com as demais lesões que observamos nesta região, e um realce periférico. Então isso caracterizando uma lesão cística e por padrão de sinal de um conteúdo espesso. Lesões de conteúdo espesso com componente intraósseo na extremidade do dedo, deve-se levantar o diagnóstico de cisto epidermoide, que era o deste caso. Passando para as lesões sólidas, o tumor glômico é um hematoma dos corpos glômicos que se localiza frequentemente nas extremidades dos dedos. A clínica é uma dor intensa e focal e tem sensibilidade térmica, então quando colocado o dedo no frio, por exemplo, na água fria, essa dor se acentua. A imagem é um nódulo com alto sinal em T2 e bastante vascularizado. Então, esse é um exemplo de um tumor glômico típico. Observem a região. É um nódulo arredondado, subungueal, mais medial, com remodelamento ósseo. Observem que ele provoca um remodelamento ósseo adjacente. Aqui está o nódulo. E intenso realce pelo gadolínio. Então, tudo isso unido à clínica típica de dor favorece o diagnóstico de um tumor glômico. Nos casos de pós-operatório de tumor glômico, deve-se, suspeita de recidiva, deve-se buscar a lesão com o mesmo padrão, que acontece na maioria das vezes, mas eventualmente o realce ele não é tão acentuado como se vê nas lesões não operadas. Outra análise que pode ser feita é do tecido vizinho na área cirúrgica, então esse tecido fibrocicatricial que apresenta baixo sinal no T1 e sem realce pelo contraste, para não confundir isso aqui com uma área de possível lesão recidivada, e as sequências angiográficas que eu comentei anteriormente, mostrando numa fase mais precoce um realce mais periférico e aí um realce intenso e sólido do tumor glômico que tinha dois segmentos contíguos. O hemangioma faz diferencial com as lesões subungueais. Ele apresenta, por vezes, esse sinal mais elevado no T1 por conter sangue nesses canais vasculares. O sinal também é elevado no T2 e realce pelo contraste. Outra característica desses sacos vasculares é apresentar níveis líquidos. Ao raio-x podem ser vistos flebólitos ou flavoides também à ressonância. Exostose subungueal é essa proeminência óssea dorsal frequentemente da falange distal que eleva a unha, a placa ungueal, e uma das características é ter continuidade cortical e medular com o restante da falange. Apesar de
na ressonância, por vezes, essa continuidade não fica muito bem caracterizada. Então, essa é uma característica da exostose subungual. Provavelmente porque muitas vezes é uma exostose pós-traumática decorrente de um hematoma superiostial que forma uma lesão fibrocondral, e essa lesão ela é semelhante ao que ocorre no espectro da lesão de Nora. Ela fica com a base grudada na falange distal. Outra característica é esse baixo sinal da exostose na ressonância no T1, e bem frequente também ver esse hipersinal que fica na lesão no T2. Deve-se buscar a espessura da cartilagem, eventualmente isso, apesar de não ter muita mudança de conduta, mas isso diferencia o que é uma exostose fibrocartilaginosa, provavelmente pós-traumática, de uma exostose verdadeira, cartilaginosa. A exostose cartilaginosa ela tem a espessura condral maior que 2 milímetros, e a fibrocartilaginosa, esse revestimento, ele costuma ser bastante fino, menor que 2 milímetros. Então, esse é uma análise que pode ajudar no diagnóstico diferencial. Não é 100%, e o mais frustrante é que talvez isso não mude muito a conduta. Aqui, outra exostose subungueal, avaliação radiográfica, aquele baixo sinal em T1, alto sinal em T2, que vai para a falange distal. Esse caso tinha sinais inflamatórios, então tem sinais de infecção no leito ungueal. Esse hipossinal leve e hipersinal da falange distal levanta a possibilidade para osteomielite, tem ou não tem. Se observando a lesão com cuidado, se via que uma irregularidade óssea da exostose, e se levantou a possibilidade, nesse caso, de uma osteomielite que está se iniciando, e por isso esse edema mais acentuado ósseo. Um caso interessante de uma paciente de 18 anos que faz balé, um trauma, uma queda da unha. Essa foi a evolução, início, fase intermediária, quando ela veio para o exame de ressonância. Após a queda da unha, ela fez a ressonância que mostra uma irregularidade da placa ungueal com tecido subungueal de características mais um tecido de granulação, né, mais frouxas, né, um tênue hipersinal em T2, não aquela característica de fibrose clara, e um realce só periférico pelo contraste. Então, nesse caso, a hipótese era de exostose, o tumor. Esse caso foi interessante para descartar que havia tumor, então esse paciente foi conduzido como uma alteração pós-traumática mesmo. Paciente de 56 anos, um caso interessante para mostrar a evolução desde do pedido, ultrassom, e que a ressonância ajuda. Essa paciente tirou o material da unha, foi o que ela dizia, e depois foi à consulta com sinais inflamatórios periungueais. Tinha o diagnóstico então clínico de paronychia aguda há 30 dias. Foi feito ultrassom que mostrou sinais inflamatórios com uma lesão ovalada cística, que foi descrito como formação hipercogênica de limites pouco precisos, porção distal da face flexora, sem fluxo ao estudo Doppler, medindo tanto por tanto, e a cortical é irregular, aparentemente descontínua. Foi levantada a possibilidade de osteomielite, e a ideia da ressonância foi avaliar essa osteomielite. Observem que existe uma alteração de sinal bastante extensa da falange distal, com um intenso baixo sinal em T1, que favorece o diagnóstico de osteomielite. Então, é um caso de osteomielite que
além dessa área de baixo sinal do osso, tem uma área avascular arredondada, uma coleção que tem comunicação com a medular óssea e aqui a descontinuidade da cortical óssea na região mais volar da falange distal. Então, foi confirmada a hipótese clínica de osteomielite e a paciente continuou com o tratamento antibiótico e adaptou o tempo para esse diagnóstico. Outra possibilidade na extremidade é o condroma, uma lesão cartilaginosa, apresenta vascularização, no raio-x calcificações típicas. E o ceratacantoma, uma lesão destrutiva que pode envolver essa região da polpa digital. É uma lesão com componentes frequentemente intra e extraósseo e uma das características da imagem é apresentar essas estriações verticais, que talvez faça parte dessa proliferação de tele escamoso com cratera. Talvez seja isso que dê esse padrão de imagem. O melanoma, a principal função da ressonância é verificar se há ou não extensão óssea da lesão, então estadiamento loco-regional, semelhante ao que se faz nos carcinomas espinocelular, para se planejar a cirurgia. Obrigado, era isso. Qualquer dúvida, é só escrever e postar.